para depois, então, ele ser inserido numa contextualização terapêutica específica para a dependência química. Certo? Então não pode uma estrutura médica dessa ser confundida com a comunidade terapêutica. Colocaram aqui, né, essa possibilidade, mas não existe. Certo? Não existe porque é muito mais complexo, muito mais pontual as coisas. Então, eu, graças a Deus, em Alagoas, eu não tenho problema com a vigilância sanitária. Por quê? Porque todas as exigências da vigilância sanitária a gente contempla. Até já tem o kinésio, você precisa estar contemplado. A fiscal vai na clínica, olha, esse interruptor tem que ser isso, essa farmácia tem que ter isso, essa enfermaria tem que ter aquilo. Aí você se adequa a isso, ela libera a possibilidade de atendimento. Eu não vejo outra razão para ela bloquear isso. Mas então, doutor, tem existido outra razão. Deixa eu só terminar. Aí, veja bem, a vigilância sanitária deu o seu aval, Corpo de Bombeiro deu o seu aval, Conselho Regional de Medicina deu o seu aval, então a clínica está apta para atender quem ela quiser. Ela torna-se uma clínica médica para atendimento. Doutor, existe um estigma nacional, né, da compreensão das pessoas que misturam as coisas, né, e deixa extremamente vulnerável a nossa ação. Aí é onde entra a necessidade de um esclarecimento sobre isso. Certo? Eu até entendo com o senhor, porque tem uma questão que assim, eu sou psiquiatra de formação, tá? E tenho muita clareza das necessidades de internação e das diferenças desse tipo de paciente, da diferença dos serviços, tá? Eu acho que o que precisa ficar claro é que, assim, na verdade, o serviço de vocês é serviço especializado para atendimento à dependência química a nível de internação, que pode ser internação voluntária ou involuntária. É uma clínica que eu posso comparar com uma clínica psiquiátrica, se eu trouxer para a diferença de atendimento dos transtornos mentais, que não inclua drogas, por exemplo, que a gente sabe que tem alguns serviços. Às vezes até mistura com psicótico, né? Isso. Na verdade, hoje no Brasil, a gente tem o que a gente chama de hospitais especializados em saúde mental, que atendem portadores de doença mental e também portadores de transtornos decorrentes de uso de álcool e drogas, alguns com leitos separados, alguns não. Essa é a realidade brasileira, tá? Que é completamente diferente do que a gente tem hoje das comunidades, ditas comunidades terapêuticas acolhedoras. E não é nem gerida por esse ministério. Que não é gerida por esse ministério. Inclusive, nem mesmo as comunidades terapêuticas que são consideradas para habilitação nossa ministério pela RDC 50, na verdade a gente não tem nenhuma. Por quê? Porque hoje a gente não teve nenhuma proposta até hoje de comunidades terapêuticas, separando bem claramente, de comunidades terapêuticas que preencham os requisitos da RDC. Ela preencheu os requisitos da RDC, a gente poderá habilitar. A gente não tem nenhuma, porque elas preferem funcionar como as acolhedoras que hoje são financiadas pelo Ministério da Cidadania. Com relação, por exemplo, a hospitais especializados hoje nós não fazemos habilitação de novos leitos. Por causa das normas, isso é algo que a gente não compete discutir aqui, a gente está revendo, mas a gente tem leitos. Fora isso, toda e qualquer clínica que tenha um kinés, e aí considerando que ela tem um kinés, ela passou por todo esse crivo que o senhor relatou, para que ela possa funcionar com a equipe médica da enfermagem, todos os profissionais competentes e façam projetos, se ela tem pacientes sem uso de droga numa ala e de droga na outra, ou que ela seja específica para a dependência química, as habilitações, elas realmente não são feitas por nós, tá? Por quê? Porque como são serviços privados, o que a gente faz hoje? Hoje a gente habilita os serviços públicos, que o prefeito do município ou o governo estadual nos solicita de habilitação. E aí a gente passa, inclusive, a repassar recurso mensal para isso. E ele faz as contratualizações? E é isso. Mesmo a instituição sendo privada? Sim, ele então é uma isso. parceria público-privado? Sim, mas que é uma decisão que não é nossa. É do gestor. Não cabe. 10 leitos, por isso. Exemplo. A gente habilita o leito para ele. Aonde vai ser o leito, ele só vai passar para a gente o nome, para a gente ter em relação. Mas o contrato é ele isso. com o município com a instituição.
É assim, A gente Então, repassa é o assim que recurso, funciona ele lá. paga e É o que você fez, né? É assim que funciona lá. isso. Aí funciona dessa forma. E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente faz isso, a gente faz um repasse. Na hora que a gente faz um repasse, eu não cobro do senhor, porque o Ministério não contratou o senhor. Entendeu? Então, se chegar aqui para mim, por exemplo, uma denúncia do Ministério Público que alguém não foi bem atendido lá na sua clínica, eu não vou me reportar ao senhor. Por quê? Porque o senhor não é habilitado com o Ministério. Quem é habilitado é o município ou o Estado. Então, a gente pergunta para o gestor. Gestor, eu recebi uma denúncia daqui, de um paciente, assim, assim, assim. O gestor tem a obrigação de ele fiscalizar, ele verificar e ele tomar providência. Tem as auditorias, tem tudo. Exatamente. Se ele não fizer isso e não me der a resposta, aí sim eu vou pedir para fazer uma auditoria do Ministério e provavelmente ele perde o credenciamento daquele leito. Mas aí a responsabilidade imediata é dele. Então, por isso que quando a gente começou a falar dessa questão do credenciamento, é porque a gente não faz esse tipo de credenciamento aqui. Entendeu? Então, assim, todo é da forma. O senhor fez tudo certinho. Então, o seu serviço, ele está habilitado. Se o prefeito de Maceió contrata os seus leitos, a gente está repassando dinheiro para ele e ele acerta com o senhor. Mas existe recurso do Entendeu? Ministério para esse fim? Não existe. Eles fazem com recurso próprio. Hoje nós não temos na nossa política, dentro da RAPS, esse serviço, tá? Então, assim... Isso é uma reivindicação da FEBRAS. O que acontece É um hoje? leito que deveria criar uma normativa para Tem isso. que ter Nós uma temos normativa. leito de psiquiatria, leito de saúde mental, mas a gente não tem leito de álcool e drogas. Isso. Que é muito pouco no Brasil. Aí tá certo. Esse que é o problema. Mas está aqui, doutor. Porque o que a gente fala? Quando a gente fala leito... No hospital geral. Quando a gente fala de leito de saúde mental, o leito de saúde mental hoje, dentro da norma vigente, tá? São leitos que, quando a norma começou, o hospital geral poderia habilitar o número que ele quisesse de leito. Hoje, a gente estabeleceu que não tem sentido eu habilitar 1 leito, 2 leitos no hospital geral. Por quê? Porque o senhor sabe que ele não tem equipe para cuidar. E aí ele acaba não recebendo recurso e não fazendo esse tipo de atendimento. Essa é a realidade. Então, em 2017, houve uma mudança na norma. Aí a gente modificou a norma e a norma passou a ser o seguinte: a gente vai habilitar esses leitos desde que seja no mínimo 8 leitos. Abaixo de 8 leitos a gente não habilita. E aí, com isso, a gente faz a exigência de ter um médico, de ter um enfermeiro, de ter toda uma equipe, tá? Então, quando a gente faz a habilitação desse leito, ele é para a saúde mental. Se ele é para a saúde mental, o gestor local pode dizer assim, tá, eu habilitei 8 leitos, 4 eu vou disponibilizar para dependência química. Que também é saúde mental. Sim, por isso que a gente diz leito de saúde mental. Exato. E o gestor, ele tem toda a autonomia nesses leitos para ele dizer, os 8 vão ser para psicótico, deprimido, para tentativa de suicídio. Ou ele pode dizer assim, os 8 vai ser só para dependência química, ou desses 8 eu vou deixar 4 para dependência química, 4 para psicótico, 4, tá? Porque para nós o que a gente precisa é que exista leito para o atendimento. Então, como o gestor vai fazer isso... Eu vou dizer, mas o Hospital Geral, eu digo isso porque também eu trabalhei em Hospital Geral, certo? O Hospital Geral não tem interesse nenhum de atender esse tipo de paciente, você sabe disso. Não é? Vocês estão disponibilizando um leito, isso aí é uma verdade, para um Hospital Geral, que os próprios diretores não vão usar. Não querem. Aí a população sofre, porque vocês colocam para... Me desculpa, eu estou dizendo o governo. Sim, claro. Não sei nem se esse governo for o anterior, não sei. Não, mas veja bem. Essa norma é de 17. Coloca esses 8 leitos lá, o hospital vai encher o leito dele com paciente cirúrgico, paciente cardíacos, pacientes de outra modalidade, porque você sabe que 8 pacientes que têm problema de saúde mental vão trazer um transtorno grande dentro do hospital. Na prática, isso não funciona. Isso eu concordo com o senhor em parte. Porque tem alguns lugares no Brasil que está funcionando, inclusive com mais de 8 leitos. Porque o que acontecia? Quando ele era 1, 2 leitos, realmente isso, tudo que o senhor está dizendo era verdadeiro. Foi por isso que a norma foi revista. Hoje, com um mínimo de 8, para eu habilitar, ele tem que ter equipe que vai cuidar.
Então, isso significa o quê? Uma unidade especializada dentro de um Só você hospital. fazer uma coisa separada. Né? Sim, mas hoje o requisito, hoje é assim. Por exemplo, eu como psiquiatra, eu trabalho aqui, eu sou nordestina, sou lá do Rio Grande do Norte, mas eu estou aqui no DF há mais de 30 anos. E eu trabalhei 30 anos no hospital de base. E o hospital de base tem uma unidade psiquiátrica dentro do hospital. E o hospital de base é um hospital terciário do DF. A gente tem uma enfermaria, a gente tem um pronto-socorro, enfermaria com 24 leitos, a gente tem um pronto-socorro e a gente tem um ambulatório. E é um hospital geral. E funciona muito bem. Inclusive, os leitos de enfermaria, a gente também atendia a dependência química e todos os outros quadros, com uma média de tempo de internação na faixa de 18 dias. Claro que com exceções nos quadros mais graves. Então, tem alguns lugares que ele funciona. Por que a gente quer que ele funcione e fiscaliza mais? Foi por isso que se passou a fazer de 8 até 30 leitos, porque ele tem que ter, não pode ultrapassar 20% da capacidade total do leito do hospital. Esse é o limite. Mas para ele fazer isso, hoje, ele só habilita, se ele me fizer a proposta, ele só habilita se ele tiver a estrutura separada, se ele tiver a estrutura de equipamento. Então, nós estamos habilitando dessa forma. O ano passado, nós habilitamos mais de 100 leitos. Se pudesse nessa nessa habilitação ser a clínica que foi estruturada. Então, hoje a gente teve, o ano passado a gente habilitou mais de 100, agora eu estou com um processo de habilitação de mais de 100 leitos que foram pedidos por estados e municípios para habilitar. E aí aqui a gente não faz essa separação da dependência química para um outro transtorno. Por isso Saúde mental em geral. Por isso que ele é leito de saúde mental, porque ele vai ser utilizado para qualquer dos transtornos. E o gestor local acaba tendo autonomia. Hoje, a gente vai ouvir a proposta de vocês, não tem nenhum problema, mas hoje nós não temos nas nossas normas, na nossa política, habilitação de serviços privados. Tá? Esses hospitais que são concedidos essas vagas são públicos, né? Na verdade... Não tem nenhum privado? Não, né? não tem nenhum privado. Esses leitos são todos em hospitais públicos. Os leitos que a gente tem habilitados hoje para internação, por exemplo, a gente tem clínicas psiquiátricas que têm leitos SUS. E aí esses leitos SUS, eles foram cadastrados lá atrás, eles recebem por IH, tá? Que é hoje o controle que é feito lá na SAES, por exemplo. Se o senhor me perguntar hoje... Autorização de internação hospitalar. Quantos IH foram emitidas para o Hospital X, tá? Quem tem esse dado é a Secretaria de Média e Alta Complexidade, que é quem repassa, inclusive, o recurso, por exemplo. Aqui eu não tenho o orçamento nosso, da nossa coordenação, ela trabalha com incentivo de abertura de serviços, mas a habilitação, o recurso vai para média e alta complexidade, vai para o MAC do Estado. E aí ele ou repassa para o município, ou então vai direto para o do município. E aí, esses leitos que são habilitados, a gente paga por IH. Então, ele apresenta e a gente paga. A gente paga para o Estado e o Estado faz o pagamento para a clínica. A média e alta complexidade, ela pode nos atender hoje? Não sei, porque... Será? Porque o pessoal veio de longe. Eu não E sei, porque quando eu mandei o e-mail, quando eu mandei o e-mail, eu especifiquei direitinho o que era. Que era sobre leitos, exatamente sobre isso aqui. Bom, então a gente pode até ver. Na verdade, quando para nós, o que acabou chegando? Vocês pediram uma reunião com o ministro. Pelo menos foi o que a gente ficou sabendo. E aí, lá no gabinete do ministro, considerando que é a área de saúde mental, eles encaminharam que isso é praxe, que a gente sempre para faz. Vocês. Para a gente avaliar. Exatamente, tá, eu pedi com o ministro. Foi isso mesmo. Isso. Então, como o gabinete do ministro avaliou que se tratava de saúde mental, ele encaminhou para a gente. O que veio para a gente? Não sei se está aqui, mas o projeto que veio para a gente, aquele que está na mão dela, que a gente fez uma análise, até porque como a gente ia receber... Esse é o projeto aqui que eu imprimi aqui? É o mesmo, esse foi o que veio para a gente no e-mail, que o senhor mandou para o ministro. Que eu mandei para o ministro, exato. Eu gostaria de dizer qual a nossa grande dificuldade, certo? A nossa grande dificuldade é o seguinte. O meu relacionamento com o poder público é através exatamente da Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde. Eles reclamam que não tem recurso do governo federal para dar esse tipo de atendimento, certo? Então eles fazem esse atendimento com recursos próprios, tá? O recurso gerido da própria prefeitura e do próprio estado. E aí o que é que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande nesse relacionamento por atrasos de pagamento.
né? E a nossa estrutura começa a definhar por conta dessa situação. Aí eu pergunto assim, não teria como uma das propostas do FEBRASA que o Ministério mandasse um recurso específico para essas secretarias municipais estaduais Muito bom. para dar esse tipo de atendimento? Eu não posso te dar uma resposta definitiva agora. Primeiro, a gente... Mas estudá-la, Isso. Se pode estudar a possibilidade, eu te falo porque o orçamento é algo que não é uma coisa simples de ser feita. Até porque nós não temos... Boa tarde. Até porque isso é a rubrica do orçamento, a gente teria que discutir numa outra instância. A gente teria que criar uma norma para isso, que estaria, né? Então,